pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Detetive Particular da Agência SI. E antes de começar a transmitir essa luz muito importante para vocês, irei te pedir para que você nos apoie curtindo o vídeo, compartilhando e comentando e nos ajudando com o projeto do Detetive Apoiado como uma forma de incentivo ao nosso canal, tá bom? Ficarei muito feliz com a ajuda de vocês. Hoje irei falar sobre o roubo de gado no Brasil, que é uma prática criminosa e que tem causado prejuízos para os produtores rurais e para a economia do nosso país. Essa atividade ilegal envolve uma série de pessoas que desempenham diferentes papéis no processo do crime de abigeato, mas que no trabalho braçal pode envolver de 4 a 5 pessoas. Se for mais do que isso, pode não valer a pena praticar esse tipo de crime, dependendo da perspectiva dos envolvidos, desde da parte de abater o animal até a distribuição da carne ilegal. Para realizar o roubo de gado, pessoal, geralmente há uma equipe, como eu mencionei há pouco, de criminosos, mas que atuam de uma forma direta ou indireta neste ato. E essa equipe pode ser composta por diferentes indivíduos dentro de um contexto da sociedade. Como eu falei no trabalho braçal, geralmente de 4 a 5 indivíduos na ativa, e cada um com sua função bem específica. Em primeiro lugar, há aqueles responsáveis por dirigir veículos e transportar o gado roubado. Essas pessoas conhecem as estradas e as rotas alternativas para evitar a fiscalização e para evitar qualquer encontro indesejado com a polícia. Eles são responsáveis também por levar o gado até o local onde será feito o abatimento. Mas não se esqueçam também que pode acontecer do gado ser abatido no mesmo local do proprietário lesado. E vai aí uma observação muito interessante para vocês. Essas pessoas trabalham ou já trabalharam para o proprietário daquele local ou têm algum tipo de contato que facilite a movimentação desses bandidos, seja contato com alguém familiar ou algum conhecido. O abatimento do animal é realizado por algum indivíduo especializado nessa prática. Pode ser qualquer tipo de indivíduo, desde que tenha conhecimento. Eles não vão pegar alguém que não tem esse conhecimento, não tem lógica para isso. Nisso é porque o responsável pode, por cortar o animal de forma rápida e eficaz, para minimizar o sofrimento do animal por conta da gritaria do bicho, vamos dizer assim, ou qualquer tipo de alarme que este animal venha a fazer por conta da gravidade, né? E facilitar o transporte de carne desse animal. Esses criminosos possuem algum tipo de conhecimento específico sobre a anatomia do animal ou alguma técnica de combate e de abater, né? Podemos ter como exemplo um açougueiro de mão cheia, como se fala no dito popular, né? Ou alguém que tem uma boa prática do corte. Logo após o abatimento, há aqueles que são responsáveis por carnear o animal, que pode ser o próprio que abateu o bicho, mas isso pode variar de acordo com o grupo que foi montado. Pode variar para aquele que conhece e sabe o que será mais bem vendido ou procurado pelos interessados na rua, na sociedade. Ou seja, retirar as partes corretas do bicho, como a carne, os ossos e os órgãos do animal. Essa habilidade ou essa técnica, ela é perfeita para realizar esse processo de uma forma adequada para o público interessado e para garantir a qualidade da carne roubada. Veja, a qualidade da carne roubada, não a qualidade do produto para consumo. E essas são as pessoas envolvidas
que possuem o conhecimento sobre o mercado ilegal de carne de gado. Esses indivíduos conhecem as pessoas interessadas na compra desse tipo de produto, né? E atuam como uma espécie de intermediários entre os criminosos responsáveis pelo negócio e os potenciais compradores desse produto ilegal. Eles sabem como evitar a fiscalização e garantir a venda dessa carne roubada. E isso tudo é importante entendermos que é complicado de trabalhar, porque lidar com os ladrões de vaca envolve diversos perigos. Primeiro, os produtores rurais que sofrem com esses perigos, que estão sujeitos a perdas financeiras devido ao roubo do gado, e a atuação dos ladrões, que prejudica a economia do país, a economia da sua produção rural e a segurança dos seus familiares. Porque esse tipo de comércio também é uma concorrência de forma desleal com os produtores ilegais que seguem todas as normas sanitárias e fiscais. E também há risco da segurança dos envolvidos, como eu falei, né? Dos parentes e pessoas próximas. Porque os criminosos, é óbvio, podem ser e serão violentos e agir de forma muito agressiva durante o roubo ou a identificação do ato, como queiram, ou como a visão de um possível ato. Agora eu vou fazer uma observação muito legal. A diferença entre um traficante de drogas e um abigeatário. E essa diferença tem certas semelhanças, mas também tem alguns pontos muito marcantes que devem ser bem percebidos. Vamos lá? Cada um deles desempenha um papel distinto no mundo do crime, sendo que ambos estejam envolvidos em atividades ilegais, mas as motivações e as percepções sobre a sua própria condição variam de um para o outro. Veja um exemplo. O traficante de drogas sempre está enfrentando uma realidade perigosa e violenta, e ele sabe disso no seu interior e no seu consciente. Ele sabe a real situação que ele está e que ele é visto. Ele está inserido em uma estrutura hierárquica dentro de uma facção criminosa. E a liberdade dele, do traficante, está constantemente ameaçada. Então, para preservar a sua própria vida e a integridade da organização, pode ser, veja só, pode ser, dependendo do caso, pro traficante é mais vantajoso que ele esteja preso. E ele estar preso do que correr qualquer tipo de risco na rua, porque isso o afasta de certos conflitos, possíveis conflitos e guerras territoriais com facções rivais. E a prisão para ele pode garantir algum tipo de proteção e segurança. Tendo em vista que a facção também pode ter influência e ou controle dentro do sistema penitenciário. Isso para nós não é novidade. Então, para o traficante de drogas, por mais que ele troque tiros com a polícia, ainda assim, para ele é vantajoso em determinadas situações se entregar e ficar um tempo de boa na prisão, vamos dizer assim, até baixar a poeira para o lado dele. Entendido até aí? Por outro lado, o abigeatário, que é o responsável pelo furto de gado, como nós vimos no início do vídeo, como nós vimos agora há pouco, ele pode ter e tem uma percepção diferente sobre si mesmo. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, ele não se enxerga como um bandido ou não se enxerga como alguém prejudicial à sociedade. Pelo contrário, ele se vê como uma pessoa de bem. O estelionatário, ele se vê como uma pessoa com valores familiares e que em muitas comunidades ele é bem visto. Até mesmo na comunidade como ele vive também, ele é muito bem visto. Como alguém envolvido com a comunicação. Somente um exemplo. Um radialista, por exemplo, somente como exemplo. Conhecido no local que ele se envolve, conhecido no local em que ele se comunica e tudo que ele se envolve, em tudo possível na questão de campo, bingos, arremates em leilões de animais,
danças folclóricas ou algum outro evento social que mexa com o mercado de carne, de churrascos ou coisas relacionadas. Somente como exemplo, entre outros. O abigeatário pode até mesmo ser respeitado e admirado por sua aparência e integridade ou sucesso financeiro, ou melhor, uma aparência de um bom estilo de vida, sem ostentar aquela imagem estigmatizada de um bandido, aquela aparência de que ele é um bandido ou envolvido com droga. E essa diferença de percepção pode estar relacionado à forma como a atividade criminosa é vista pela sociedade. O tráfico de drogas, por exemplo, é amplamente condenado, é amplamente estigmatizado, sendo considerado um dos grandes males sociais, enquanto o furto de gado pode ser visto como um crime de menor impacto, porque especialmente numa área rural onde a criação de animais é mais comum, tá bom? Entendido? Agora, ambas as atividades são ilegais e isso é indiscutível. Ilegais e prejudiciais à sociedade. O tráfico de drogas alimenta a violência, a dependência química e a desestruturação de uma família, enquanto o abigeato causa prejuízos econômicos aos produtores rurais, produz também prejuízos à cadeia produtiva da carne e à saúde da população. E para combater esses crimes, entre outros, tá? E para combater esses crimes, é importante que as autoridades atuem de forma bem efetiva, aumentar também a fiscalização e aplicando penas adequadas e bem plausíveis para esse tipo de crime. Também é essencial promover a conscientização sobre os danos causados por essas práticas criminosas. Com qual fim? Desestimular, por exemplo, a participação e a tolerância da sociedade em relação às atividades ilegais, a essas atividades ilegais, especialmente em áreas rurais. E não é em todas as áreas rurais não, e sim naquelas que houve um grande ou expressivo roubo de gado. Porque em quase todas as áreas rurais, meus amigos, se não forem todas, de um modo geral, né, 100% em todas, acontece esse roubo de gado em pequenas proporções. Mas só é visto, só é notado pela mídia quando algo torna-se bem público, ou lá de vez em quando se pensa em fazer uma matéria específica para o abigeato. Eu finalizo dizendo em 2 pontos. O primeiro, lembrando que ambas as atividades são ilegais, volto a reforçar tudo isso, e prejudiciais à sociedade como um todo. É de mega importância que as autoridades atuem de forma bem preventiva e afetiva, e aplicando penas bem expressivas e não brandas. É importante que as autoridades deem mais atenção aos detetives particulares, que trabalham diretamente com 2 públicos bem próximos, os estelionatários e, neste caso em específico, aos ladrões de vaca, os abigeatários, por serem bandidos com vestimentas não claramente vista pela população como bandidos normais, como participantes de quadrilhas. E são bandidos tão perigosos quanto os traficantes de drogas, como eu tinha mencionado antes. E esses detetives que prestam um baita trabalho nunca são reconhecidos pelo poder público. Nós, detetives, somos muito bons no que fizemos e merecemos um olhar mais respeitoso, vamos dizer assim, por todas as autoridades. Infelizmente, existem golpistas e pessoas mal intencionadas na profissão? Sim, é óbvio, existe. Como em todas as profissões também se encontra gente assim. No poder público também encontra bastante. Por outro lado, existe um baita universo de detetives desvendando muita coisa por esse Brasilzão. E é super válido usar esse serviço privado como uma espécie de medida no aumento da fiscalização. E aos detetives, para ficarem mais atentos com isso,
Vale aquela máxima que a gente usa dentro das nossas investigações, de um dos vários pontos da investigação, que é a rede de informantes. A rede de informantes que seria... Bom, não irei falar sobre redes de informantes aqui abertamente, por ser um assunto muito peculiar da nossa profissão. E esse assunto está mais apresentado e aprofundado no curso de detetive particular, que eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado para vocês. Então, como você gostou do vídeo, o assunto é bom e eu sei que você quer saber mais sobre isso, terá de se inscrever no nosso curso e ficar mais por dentro desses tópicos específicos da profissão. Então, pro vídeo do YouTube, eu volto a te fazer o mesmo pedido lá do inicial. Curta o vídeo, se inscreva, comente, compartilhe com todos os seus amigos e colegas de profissão ou pessoas que são interessadas no assunto independente da profissão. E não se esqueça de fazer parte do Detetive Apoiado, porque é muito importante a sua ajuda e incentivo para que a gente venha a trazer mais assuntos plausíveis à nossa profissão, tá bom? Desejo a você um excelente dia, sucessos com seus clientes e uma baita prosperidade na vida investigativa. E não se esqueça, querendo ou não, nós somos um braço estendido da justiça brasileira. Nunca se esqueça disso. O meu muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo e até mais. Tchau, tchau.